Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu também estou bem, graças a Deus, né? Vamos começar o nosso dia hoje. Hoje nós vamos tentar encerrar as notas explicativas do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Talvez a gente passe aí um pouquinho do horário, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, que nossos pensamentos possam estar direcionados ao seu propósito, que possamos assim, dentro dos nossos objetivos de vida, alinharmos juntamente a Ti, para que possamos ter uma semana de prosperidade, uma semana de confiança e fé em Ti e nos seus caminhos, nos seus direcionamentos, que possamos passar pelos obstáculos, tentando olhar sempre com esperança para cada resolução. Que o Senhor nos dê assim conforto, auxílio e que nessa manhã possamos estar na Sua presença para fazermos assim um caminhar mais leve e mais tranquilo dentro das vossas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Nós paramos 24, grandes sinais e prodígios. Sinais sobrenaturais e milagres que terão a aparência de virem de Deus, mas que, na verdade, serão obra de Satanás e suas forças malignas. Sobre testar os falsos profetas, veja as notas 7:15-20, 9:34 e 1 João 4:1. 24, 26, 27. Eis que ele está no deserto, eis que ele está no interior da casa. O Messias não virá secretamente para um grupo seleto, nem ficará escondido à vista do público. Antes ele aparecerá como lampejo de um relâmpago repentino e visível a todos. 24, 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Parece melhor não interpretar em excesso esta impressionante expressão proverbial. É que provável que ela signifique apenas que, assim como as pessoas de longe podem ver os abutres fazendo círculos no ar, a volta de Cristo em juízo será visível e previsível. Uma opinião semelhante é que os abutres sugerem a morte generalizada que acompanhará a volta de Cristo para julgar aqueles que rejeitaram seu reino. Em ambos os casos, será impossível as pessoas não verem e reconhecerem a volta de Cristo. 24, 29. Sol, lua, estrelas, poderes. É possível que esta observação seja totalmente literal, com estrelas talvez se referindo a uma grande chuva de meteoros. Outros a tomam como uma mistura de linguagem literal e figurada, e ainda outros como linguagem totalmente figurada, apontando para o juízo político sobre nações e governos. O argumento em favor de uma interpretação figurada é que este versículo provavelmente ecoa a linguagem figurada sobre distúrbios celestiais nos profetas do Antigo Testamento, tais como Isaías 13:10, 34:4, Ezequiel 37:7, Joel 2:10 e Amós 8:9. Aqueles que argumentam que se trata de interpretação literal aponta para relatos bíblicos de trevas reais. Êxodo 10, 21-23, Mateus 27, 45. A ideia de estrelas caindo e dos céus sendo enrolados é mencionada também em outras partes do Novo Testamento. Hebreus 1, 12, 2 Pedro 3, 70, 10, 12, Apocalipse 6, 13, 14. Quer devem ser entendidos como sendo predominantes literais e predominantes figurados
O que fica claro é que estes serão acontecimentos que farão a terra tremer, através dos quais toda a criação será radicalmente transformada na volta do Cristo. A respeito dos novos céus e nova terra, veja Isaías 65, 17, 2 Pedro 3, 13 e Apocalipse 21, 1. 24, 30. O sinal, filho do homem. Alguns sugerem que este sinal seja um tipo de emblema ou estande celestial que se desenrola nos céus no momento da volta de Cristo em poder e muita glória, enquanto outros entendem que o sinal deve ser a chegada do Filho do homem em si, como mostra da consumação dos séculos no fim dos tempos. 16, 17, 26, 64. Lamentarão, uma tristeza que produz arrependimento ou uma grande melancolia de remorso, à luz do juízo vindouro, e verão o Filho do Homem, veja nota 8:20, vindo sobre as nuvens do céu. Este é a linguagem sobre o fim dos tempos que com mais clareza recorda a profecia de Daniel, Daniel 7, 13 e 14, e aponta para a volta de Jesus no fim dos tempos, 2 Tesalonicenses 1, 17 e 10 e Apocalipse 19, 11 e 16. Como poder e grande glória, Cristo será revelado como o governante eterno do reino de Deus, designado pelo ancião de dias para receber adoração e exercer domínio sobre a terra de todos os seus habitantes. Daniel 7, 13 e 14. A volta de Cristo é um acontecimento literal no qual Cristo virá do novo modo como os discípulos viram subir aos céus. Atos 1, 11. 24, 31. Grande som de trombeta. Está ligado no pensamento judaico sobre o fim dos tempos, Isaías 18, 3, 27 e 13, e também nos escritos cristãos, 1 Coríntios 15, 51, 52 e 1 Timóteo, 1 Tesalonicenses 4, 16, com o aparecimento do Messias. Seus anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e uma a outra extremidade dos céus. O envolvimento dos anjos provavelmente indica que, quando Jesus voltar, ele não apenas reunirá consigo todos os crentes vivos da terra, como também trará com ele todos os remidos que estão no céu. 1 Tesalonicenses 4,14 e Apocalipse 19, 11 e 16. 24, 32 a 41. A proximidade e a hora da vinda de Jesus. Jesus descreveu os acontecimentos futuros e agora trata das atitudes que devem caracterizar seus seguidores ao se prepararem para o fim. Versos 32 e 35. Sabendo que sua volta é iminente. Versos 36 e 41. 24 e 34. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Várias interpretações têm sido oferecidas para esta difícil passagem. Alguns pensam que essa geração se refere aos discípulos que estavam vivos quando Jesus estava falando, e que tudo isso se refere ao princípio, não à conclusão dos sofrimentos descrito nos versos 4 e 25. Outros veem em tudo isso uma predição com muitos cumprimentos, de modo que os discípulos de Jesus serão tanto esta geração que vê a destruição do templo em 70 depois de Cristo, como também aqueles no fim dos tempos, que veem os acontecimentos envolvendo o abominável da desolação, versos 15, uma vez que a geração ou a linhagem no Antigo Testamento pode significar pessoas que têm uma determinada qualidade. Salmos 14, 5, 24, 6.
Outros entendem que esta geração se refere a esta geração de crentes ao longo de toda a era presente, ou a esta geração má que permanecerá até Cristo voltar para estabelecer seu reino. Compare Mateus 12:45 e Lucas 11:29. Outros, em particular, alguns intérpretes dispensacionalista, entende geração no sentido de raça. Este é o outro sentido. E pensam que ele refere ao povo judeu, que não passará até a volta de Cristo. Outros ainda entendem esta geração como significado a geração que vê tudo isso. Mateus 24:33. A saber, a geração que está viva quando se inicia o período da grande tribulação, de acordo com este ponto de vista. Ilustração da figueira, versos 32, mostra que quando os acontecimentos finais começarem, Cristo virá em breve, assim como tudo no verso 33 se refere aos acontecimentos que conduzem à volta de Cristo, mas não a incluem assim. Tudo isso no verso 34 se refere aos mesmos acontecimentos, isto é, os acontecimentos descritos nos versos 4 e 25. 24:35. As minhas palavras não passarão. Jesus atribui divina autoridade e estabilidade ao seu próprio ensino, que é ainda maior que o céu e a terra. 24:36. Em resposta à pergunta dos discípulos sobre quando sucederão estas coisas, versos 3, Jesus disse que ninguém sabe, nem o Filho, senão o Pai. Em sua vida encarnada, Jesus aprendeu coisas que outros seres humanos também aprendem. Lucas 2:52 e Hebreus 5:8. Por outro lado, Jesus também era plenamente Deus e, como tal, possuía conhecimento infinito. João 2:25, 16:30, 21:17. Aqui ele está aparentemente falando em termos da sua natureza humana. Essa declaração é semelhante a outras sobre Jesus que somente podem ser verdadeiras quanto à tua natureza humana e não quanto à sua natureza divina. Ele crescia e se fortalecia, Lucas 2:40, crescia em estatura, Lucas 2:52, tinha cerca de 30 anos, 3:23, estava cansado, João 4:6, teve sede, João 19:28, teve fome, Mateus 4:2, foi crucificado, 1 Coríntios 2:8, levando em conta esses versículos junto com muitos outros que afirmam a divindade de Cristo. O concílio de Calcedônia, em 451 d.C., afirmou que Cristo era perfeito junto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. No entanto, o concílio também afirmou que Jesus era uma só pessoa e uma só subsistência. No que diz respeito às propriedades da sua natureza humana e da sua natureza divina, o credo de Calcedônia afirmou que Cristo deveria ser confessado em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção da natureza, de modo algum, é anulada pela união. Antes é preservada a prosperidade de cada natureza. Isso significa que as propriedades da divindade e das propriedades da humanidade foram preservadas. Como Jesus poderia ter sido conhecido, limitado e, no entanto, sobre saber todas as coisas é difícil de entender, e boa parte disso permanece um mistério, por nenhum outro jamais foi Deus e homem. Uma possibilidade é que pois nenhum outro jamais foi Deus e homem. Uma possibilidade é que Jesus viveu normalmente com base no seu conhecimento humano, mas poderia a qualquer momento trazer à memória qualquer coisa proveniente do seu conhecimento infinito. 24, 40, 41. Levado e deixado. A descrição pode indicar alguém que está sendo levado ao juízo final. Versos 39. Ao passo que
o outro permanece para experimentar a salvação na volta de Cristo, ou possivelmente aquele que é tomado entre os eleitos, que o Filho do Homem reinará dos quatro ventos. Versos 31. 24, 42, 25, 30. Exortações parabólicas para vigiar e estar preparado para a vinda do Filho do Homem. Jesus apresenta 4 parábolas para explicar a seus discípulos como é por que eles devem estar preparados para a sua vinda. O pai de família e o ladrão, 24, 42, 44. O servo bom e o mau, 24, 45 a 51. As 10 virgens, 25, 1 a 13. E os talentos, 24, 14 e 30. 24, 42. Virgem, os cristãos não devem ficar meramente esperando a vinda do Filho do Homem. Em vez disso, eles devem trabalhar pela conclusão da obra da grande comissão, 28, 19 e 20, bem como estar preparados e expectantes por o momento da volta do Cristo. É desconhecida, 24:36, sobre prontidão para a volta do Cristo, 1 Tesalonicenses 5:1 a 11, 1 Pedro 4:7, 2 Pedro 3:12, 18. 24, 48 e 51. Demora. O comportamento do servo mau indica que ele é um falso discípulo. Gálatas 5, 19 a 21. E merecedor daquele lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Uma descrição do inferno. Compare nota Mateus 8, 11 a 12. E nós terminamos aqui. Amanhã nós começamos o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Vamos fazer nossa oração, que Jesus possa nos abençoar, nos dando assim direcionamento, independentemente daquilo que nós acabamos de ler, precisamos guardar no nosso coração. O mais fundamental, estarmos preparados, estarmos em conexão, estarmos alinhados na presença do Pai, em comunhão com todo o amor e com todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, principalmente amar o nosso próximo como a nós mesmos, conhecer-nos a nós mesmos, pois só assim, nos conhecendo verdadeiramente, interiormente, iremos assim conseguir conhecer a veracidade do Pai e os caminhos que Ele nos direciona. Em nome de Jesus, abençoe a nossa semana. Amém. Amém, meus amores. Até amanhã.